Boa noite a todos. Hoje é 14 de setembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz de Piratuba. Convido a todos os nossos amigos, a todos aqueles que interagem buscando a nossa página, que junto a nós conectem o seu pensamento com as hóstias divinas, para que possamos fazer uma oração de modo a iniciar agora os trabalhos de hoje. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, bons mentores. Que os nossos esforços sejam coroados nessa noite, para que possamos trabalhar na seara do Cristo, conectando o nosso espírito e de todos aqueles que desejam ao auxílio que vem do alto, das fontes que nunca secam, da inspiração que faz com que nós caminhemos no mundo com os olhos voltados para o céu, sabedores da ajuda e do auxílio que todos nós recebemos. Que as lições de hoje possam servir para amenizar as nossas dores e acalmar os nossos medos, nos colocando mais próximos do Cristo e da seara que nos aguarda, para que possamos evoluir e nos melhorar, trabalhando na seara do Cristo, que é o planeta Terra, onde todos nos encontramos. Que sejamos inspirados e que possamos nos encontrar espiritualmente todos juntos e congregados na noite de hoje. Para a noite de hoje, temos como título a rotina. Nós nos inspiramos no livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo Franco através da sua médium Joana de Ângeles, na primeira parte. Joana de Ângeles nos tece alguns apontamentos a respeito dos agrupamentos humanos e das rotinas modernas em que todos nós estamos inseridos. As transformações sociais da virada do século XIX imprimiram na humanidade novos comportamentos. Um coletivismo comunitário e industrial das cidades fez surgir uma série de conflitos existenciais nas criaturas que a conduziram a uma alienação perturbadora. Antes desse período, as pessoas viviam em guildas, em cooperativas, em agrupamentos, em comunidades, onde elas detinham todo o processo de confecção dos seus produtos, que veio ser quebrada pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez com que essas pessoas saíssem das suas vilas coletivas e migrassem para as cidades, onde uma nova maneira de se dirigir os destinos e o trabalho e as famílias e os encontros passava por um processo muito grande de transformação. E as pessoas vivendo nesse coletivismo, nessas cidades, começaram a enfrentar problemas e conflitos que até então, para elas, era desconhecido. Se antes o medo educava e os tabus e superstições geravam uma falsa moral que escondia erros e desagregava personalidades, numa hipocrisia refinada, agora a massificação comunitária do poder, dinheiro, fama e exposição criavam equivalentes desequilíbrios. Anteriormente a isso, as pessoas viviam os seus medos, os seus dramas, viviam uma falsa moral nos seus grupamentos. Quando eles migram para as cidades, essa massificação comunitária fez com que novos padrões de comportamento e de ações começassem a aparecer.
as pessoas se sentiam no poder do seu dinheiro, conseguiam alguma exposição e alguma fama, e isso começou a criar no psiquismo das pessoas equilíbrios equivalentes, diferentes daqueles anteriores, mas equivalentes. Isso levou a uma troca de conduta, mas não uma renovação de seres, em sua forma de encarar a vida e de vivê-la. A tecnologia, em seu constante desenvolvimento, não criou um humano mais ético e espiritual. Antes, o fez entregar-se ao abandono de si mesmo e ao próprio aniquilamento. Então, as tecnologias que começaram a surgir daí não renovou a conduta das pessoas. Os indivíduos não se renovaram espiritualmente. Mas antes eles acabaram descobrindo defeitos mais profundos que começaram a vir à tona. E, ao invés de nos conduzirmos por uma ética espiritual, nós cada vez mais nos degenerávamos e nos aniquilávamos. Modernamente, o excesso de parafernália, que deveriam resolver os problemas humanos, criou novos dramas, conflitos e rotinas degradantes, ao propiciar a indolência, novos caminhos de acesso ao crime, à luxúria desenfreada, aos encontros casuais, ao consumismo e ao engodo. Então os indivíduos de repente conseguiram dar vazão aos seus caminhos íntimos, buscando novas maneiras de se expressar utilizando as tecnologias. E entrando cada vez mais nessas tecnologias, começaram a entrar em rotinas degradantes. Se antes já haviam problemas, agora haviam mais situações para entrarmos em conflitos e problemas. A convivência das pessoas de forma forçada nas cidades cria novos conflitos e ameaças. Crises econômicas e particulares. Situações de ansiedade e insegurança, suspeitas e violências. Toda essa exposição, todo esse grupamento, toda essa união que são necessárias ao nosso desenvolvimento, porque os indivíduos são construídos no meio dos indivíduos, são os seres humanos que criam seres humanos, mas essa convivência forçada, ainda sem a renovação dos seres e sem uma conduta moral e espiritual que todos pudessem compreender e participar dela, cria conflitos novos, cria novas ameaças, leva as pessoas a viver em crises, leva as pessoas a temerem a criminalidade, temerem a miséria, vivendo situações de ansiedade e insegurança. Isso tudo leva as pessoas a fugirem. Joana diz, como fuga, o indivíduo se acomoda e se isola, com medo de ser esmagado e consumido pelo desespero. Então as pessoas constroem casas com muros altos, fecham-se atrás de ferrolhos e de cadeados, saem das suas rotinas direto para casa, saem de sua casa direto para a sua rotina, acabam se acomodando e se isolando. E o motivo que as faz agir assim é o medo. Nesse esforço, a criatura estabelece metas que conquista facilmente, guardando-se em rotinas seguras que acabam matando seu entusiasmo de viver, fazendo-o fugir de estímulos que o conduziriam a desafios novos e vivificantes. Esses medos fazem com que as pessoas estabeleçam metas, mas metas acanhadas, tímidas. Essas metas são conquistadas facilmente. As pessoas se guardam em rotinas que elas consideram seguras por medo. Medo de viver a vida, medo de sentir entusiasmo pela vida. Fugindo dos estímulos que conduziriam aos desafios, e esses desafios fazem com que os indivíduos se sintam vivificados. Então é necessário que nós compreendamos isso. Nós desacreditamos da vida, nós acreditamos que devemos manter uma rotina segura,
porque tudo ao nosso redor é perigoso, tudo ao nosso redor pode nos assustar. A rotina é uma ferrugem que destrói a maquinaria da vida. Disfarçada sob a bandeira de segurança, robotiza a mente que acaba se deprimindo no cansaço da mesmice. O ser humano necessita de renovação e se constrói mais em novas experiências e iniciativas. Quando nos apercebemos que somos espíritos em processo evolutivo, quando nos apercebermos que o corpo que nós possuímos é simplesmente um instrumento do qual nós nos valemos para estarmos embrenhados no planeta Terra, vivenciando os cenários que são criados pela espiritualidade maior, de modo que nós encontremos no nosso caminho as necessidades evolutivas que tanto buscamos. Mas precisamos nos encorajar, precisamos nos colocar a caminho, buscando essa construção, buscando essas experiências, buscando essa renovação. Nós não podemos disfarçar o nosso medo, a nossa rotina sob uma bandeira de segurança, porque isso vai aniquilar a nossa mente e deprimir o nosso espírito na mesmice que criamos, disfarçada de segurança, quando na verdade é rotina e medo. Vivendo em rotina, repetimos ações em trabalhos monótonos, por caminhos idênticos, em conversações que não mudam. Voltamos para casa ou para o bar, anestesiando nossa mente com televisão, jogos, bebidas, sexo, lazeres temerários, futilidades ou comida. Piora quando nos aposentamos, pois um agradável e inútil tédio nos arrasta a uma monotonia que nos torna vítimas de problemas cardíacos, espirituais ou mentais. As pessoas vivem as suas vidas numa rotina massificante, vivenciando caminhos idênticos, conversações que não mudam, se anestesiam com televisão, com bebida, com comida, com lazeres temerários, com futilidades, e aguardam a aposentadoria para então massificar ainda mais a sua rotina, vivenciando às vezes de forma lamentável todos esses aspectos. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós criamos para nós problemas cardíacos, espirituais ou mentais, que deveríamos rever em nossos conceitos profundos, buscando novos desafios para o nosso espírito. A nossa vida, a vida que vivenciamos no planeta Terra, é o resultado de bilhões de anos em evolução, preparando o corpo humano e seu psiquismo para enfrentar todas as contingências que necessitamos para conquistar a perfeição que é exigida do nosso espírito. O desafio é um requisito necessário à vida plena. É o trabalho que estimula esse germe que dorme latente e aguardando. O nosso corpo e o nosso psiquismo é o processo de bilhões de anos de evolução. Nós migramos por todas as formas, todas as expressões da matéria, viva ou não viva do planeta. O nosso processo de desenvolvimento nos leva a buscar uma perfeição do qual nós somos herdeiros por sermos filhos de um Deus perfeito. Nós devemos buscar isso, isso é exigido do nosso espírito, isso é uma conquista. Mas se nós nos massificarmos em rotina e em medo, nós vamos fugir dos desafios. E o desafio é um requisito necessário à vida plena. Nós vamos viver em nós energias profundas que só são despertadas diante do desafio quando nós nos superamos. Não é difícil olharmos há alguns anos na nossa própria vida e percebermos os momentos desafiadores pelo qual passamos e conseguimos superar, e encontrar ali muitas vezes uma criatura que era muito tímida e muito acanhada, que talvez nem se parecesse conosco. Talvez nós até a desconhecêssemos, apesar de sermos nós mesmos. E ainda assim, agora olhando daqui, percebemos que aquele desafio, que parecia tão monstruoso naquele momento, se coloca para nós como uma coisa que nós conseguimos superar, nos habilitando a patamares muito mais profundos, muito mais requisitados da nossa personalidade, e do qual nós podemos agora
nos beneficiar por termos vencido as etapas anteriores. Esse nosso potencial evolutivo, estagnado em uma rotina ou numa preguiça, anestesia o nosso ser. Nós temos potenciais criadores, potenciais divinos. Esses potenciais ficam estagnados, ficam constrangidos pela nossa preguiça ou pela nossa rotina. E se esses potenciais ficam estagnados, ficam estragados, em algum momento eles vão explodir inesperadamente. E eles podem explodir na forma de violência ou de um crime, quando nós necessitamos dar vazão àqueles instintos agressivos que ficam armazenados, aos conflitos e alucinações de desequilíbrios que fermentam nos depósitos da alma. Se nós estagnarmos essas energias, nós vamos fermentar nos nossos depósitos íntimos essa energia que talvez em algum momento saia do nosso controle e vire violência ou crime. As pessoas vão se desequilibrar, as pessoas vão se autodestruir ou às vezes destruir os outros. As pessoas vão entrar em alucinações de desequilíbrio simplesmente pelo fato de fugirem dos potenciais que são capazes de moverem, se compreenderem esses elementos que possuem e se abandonarem esses propósitos de preguiça e de rotina. Devemos nos renovar incessantemente, lutando contra nós mesmos para melhorar nossos hábitos e aprimorar nossos conceitos mais íntimos, movimentando nossas energias geradoras de progresso, tanto pessoal como coletivo. Quando nós nos aventuramos, quando nós aceitamos os convites da vida, nós movimentamos energias poderosas, geradoras de progresso pessoal e coletivo. Essas energias não podem ficar paradas, essas energias não podem ficar armazenadas, travadas por uma alavanca de medo. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos evoluir em nós mesmos e melhorar os nossos hábitos, melhorando cada vez mais a nossa conversa íntima, o nosso mapa íntimo. Quanto mais nós nos conhecemos, mais somos capazes de movimentar as energias do bem e do progresso. A consciência desses mecanismos e a busca moral e espiritual dão suporte e contribuem para a mudança de rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para a solidariedade, a caridade, o bem comum, o amor, a superação e ao espírito de luta em novos campos de atuação. Nós temos muitos campos de atuação, mas nós precisamos ter consciência disso e precisamos compreender esses mecanismos que nos travam, compreender esses mecanismos da rotina, compreender esses mecanismos que foram construídos ao longo dos séculos, no qual nós estamos imersos, no qual nós fomos educados pelas nossas famílias para segui-los, mas que não nos causam nenhum avanço e, além do mais, muitas vezes fazem com que nós sejamos portadores de malefícios a nós mesmos por causa do nosso comportamento e da nossa acomodação. A consciência desses mecanismos e a busca moral e espiritual dão suporte. A busca moral e a busca espiritual abre novos campos de atuação, abre novas fronteiras para serem exploradas, nos estimula a sair dos nossos confortos e das nossas rotinas massificadoras em busca de campos de atuação onde nós possamos nos expressar, buscando então companheiros com o qual nós nos identifiquemos e possamos trabalhar juntos por um progresso comum. E então uma ambição, mas uma ambição espiritual, passa a comandar as disposições íntimas, sobrepondo o nosso ser interno muito mais complexo e muito mais pleno a um ser externo vazio e fútil. A liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada entre as lutas que se trava no cotidiano, longe de rotinas massificadoras e da mesmice cansativa.
Então nós precisamos disparar em nós essa ambição espiritual, que vai comandar as nossas disposições íntimas, fazendo com que o nosso ser espiritual, muito mais profundo e complexo, possa se manifestar, movimentando então aquelas energias de que nos referíamos antes. Sairmos dessa prisão de medo e de rotina massificadora é como sair para a liberdade. Mas essa liberdade vai custar de nós um preço, e nós precisamos conquistá-la em lutas que se travam no cotidiano. Nós precisamos sair para o cotidiano, nós precisamos nos renovar, nós precisamos trocar as nossas rotinas por confrontos, por lutas de ambição espiritual, para que as nossas disposições íntimas nos transformem em seres mais plenos e mais harmonizados. Essa sociedade materialista em que estamos obriga as criaturas encarnadas a se apequenarem com os prêmios que foram estabelecidos pelos sistemas desumanos, sem a participação empolgante dos indivíduos, que passam a ter seus potenciais adoecidos e relegados aos porões da psique. Nós precisamos compreender que essa sociedade é uma construção nossa coletiva. E essa mesma sociedade, dentro dos seus pressupostos, massifica os indivíduos e faz com que os indivíduos fiquem pequenos e que eles fiquem contentes com prêmios que são estabelecidos por esses sistemas desumanos. É aquele salário, é aquela aposentadoria, é aquele bem de consumo. E nós, com os nossos potenciais que ficam relegados, nós nos sentíamos empolgados como indivíduos no passado, mas hoje nós nos apequenamos. E todos esses potenciais que nós temos de conquistar o mundo e de nos melhorarmos ficam adoecidos, guardados no porão da nossa psique, vivenciados pela nossa rotina e pela nossa acomodação. É necessário romper essa estrutura da rotina moderna, que aniquila as esperanças e os desafios do ser, convertendo-o em outra máquina que se desgasta em anestesia para a dissolução e o esquecimento. Nós, em todos os momentos da nossa vida, podemos nos colocar como desafios, podemos buscar novas estruturas, podemos romper as estruturas da rotina moderna em que nós estamos nos aniquilando as nossas esperanças e perdendo os nossos desafios de seres em processo evolutivo que todos nós somos. Nós, então, dentro dessa modernidade em que nos encontramos, acabamos nos transformando em máquinas. Nos rodeamos de máquinas e nos assemelhamos a ela. E acabamos nos desgastando e nos deprimindo. O Cristo, o nosso Mestre, propõe desde há muitos séculos a profilaxia e a terapêutica dos espíritos que deambulam sem esperança. Jesus, nos momentos em que esteve conosco, as suas histórias, as suas falas chegaram até nós, e ele já nos falava daquela época para os dias de hoje, que nós iríamos necessitar de profilaxia e terapêutica. Nós seríamos no futuro espíritos que deambulariam sem esperanças, mas ele, desde lá, propõe há muitos séculos o que deveríamos fazer e como deveríamos fazer. O Cristo colocava para nós desafios, e os desafios que o Cristo nos colocava e nos coloca propõem passos largos, audaciosos, em direção de uma abnegação caridosa e acolhedora, que faculta paz de espírito e harmonia a todos. O Cristo não era tímido, ele não era tíbio. O Cristo não tinha medo. O Cristo se propunha a ele mesmo seus desafios. Ele nos exemplificava, ele nos fala dos passos largos, ele nos fala de ser audacioso, e ele nos falava de uma abnegação caridosa e acolhedora,
que nos traz a paz de espírito e harmonia para nós e para todos. Há um mundo para ser trabalhado, há um horizonte a ser conquistado. Nós podemos nos colocar sempre em caminhada, nós podemos nos colocar sempre numa abnegação caridosa e acolhedora, vivenciando isso com os nossos irmãos de caminhada, sem nos massificarmos em rotina e sem nos apequenarmos diante dos prêmios pífios que a vida nos coloca. Novos desafios podem ser conquistados e estar com o Cristo, trabalhar com o Cristo, é viver fora da rotina. A rotina que teremos com o Cristo são os desafios. A rotina que teremos com o Cristo é o trabalho. A rotina que teremos com o Cristo é a nossa abnegação e a nossa busca. E nós vamos estar sempre nos melhorando e sempre evoluindo, já que isso é uma coisa que nunca termina e nunca acaba. Chegaremos então à perfeição que o Cristo disse que nós poderíamos. Ele nos alertou que se nós tivéssemos a fé da fidelidade de segui-lo, nós faríamos tudo aquilo que ele faz e muito mais. Era disso que gostaria de ter falado hoje. Espero sinceramente ter despertado em todos aqueles que nos ouvem uma nova forma de ver a vida e uma nova forma de se colocar diante dos desafios e da convivência diária que somos expostos ao estarmos reunidos na modernidade das cidades e dos grupamentos onde estamos hoje, sabendo compreender as tecnologias e a utilizando para o bem, para o nosso enlevo espiritual e para a nossa evolução espiritual, sempre observando Cristo como nosso exemplo. Gostaria de encerrar com uma pequena oração, agradecendo aos bons espíritos e aos nossos mentores da Casa Espírita que nos permitem, falemos em seus nomes, para que nós sejamos sempre bons instrumentos da paz e da claridade espiritual, que possamos merecer do alto a proteção e o auxílio, que os bons espíritos nos olhem a todos como indivíduos necessitados de auxílio e da caridade dos mesmos em relação aos nossos defeitos. Que breve possamos nos congregar diante da vida pública, nos encontrando e nos harmonizando, trocando informações e energias do qual todos nós estamos carentes e necessitados. Que assim seja. Gostaria também de colocar para todos aqueles que possam se interessar e que tenham acesso à nossa casa, que vamos estar estamos nos preparando para que nos próximos dias nós possamos abrir nas segundas-feiras à noite o nosso centro espírita para as nossas palestras públicas com a presença de todos. Vamos seguir as orientações das entidades e das autoridades, vamos propiciar a todo um ambiente seguro para que todos possam compartilhar da nossa palestra pública em condições de segurança e de higiene. Nós vamos colocar isso nas nossas redes sociais, vamos fazer chegar até as pessoas e, quando isso acontecer, vamos aguardá-los com muito amor no coração e com muita saudade que temos da nossa rotina de trabalhos que deve se reiniciar nos próximos dias. Quero agradecer a todos por acompanharem, uma boa noite e muito obrigado.